Igreja, abra a sua Bíblia, o nosso manual de vida, em Salmo 40. Salmo 40, versículo 1. Salmo 40, primeiro versículo. Quem encontrou diz amém. Vamos aguardar todos encontrar em nome de Jesus. Salmo 40, versículo 1. Quem encontrou diz amém. Glória a Deus. Então vamos ler. Vou ler em duas traduções. A mais comum, a mais conhecida diz: esperei com paciência pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A segunda tradução: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Diga glória a Deus. Todos podem sentar em nome de Jesus. Igreja, então, a partir da semana passada foi a primeira campanha, o primeiro culto desta campanha, esperar com paciência no Senhor. Por que o Senhor nos concedeu este tema ou esta campanha? Porque nós cristãos batizados estamos, infelizmente, caindo, como dizia a expressão do nosso bispo, no engodo, no engano do inimigo, que é na correria do dia a dia, assoberbado com muitas coisas desta vida, preocupado somente com o que havemos de vestir, de comer e de beber. Então quem age desta forma naturalmente é quem não conhece a Deus. E nós que somos batizados e conhecemos um mínimo, ao invés de nós seguirmos os bons exemplos da palavra de Deus, nós seguimos os maus exemplos que nós temos na vida cotidiana. E muitos de nós ainda ansiosos pelas coisas desta vida. E o Senhor pediu para que nós venhamos aquietar a nossa alma, para que nós possamos ser dependentes dEle. E por que Ele deu o Salmo 40 como tema? Nós aprendemos semana passada. Porque o número 40 é prova, 40 é luta, 40 é dificuldade, 40 é tribulação. É o período que Deus me mede e te mede. Por isso que Salmo 43 diz: bem-aventurado, abençoado é o ser humano que entrega a sua confiança no seu Senhor. Isso nós estudamos semana passada. Então, se nós conseguirmos deixar de ser ansiosos, se nós conseguirmos ter a paz que Deus tem buscado nos conceder, se nós esperarmos nele, tivermos paciência nele, nós estamos sendo aprovados e nós estamos sendo cada dia mais moldados por Deus. E Deus nos deu um exemplo muito abençoado e feliz a semana passada da história de Caleb. Caleb teve a promessa que ele herdaria o Monte Hebron. Só que a promessa dele não foi da noite para o dia. Deus deu a promessa e foi cumprida depois de quantos anos? Quem estava aqui de sexta passada? 40 anos. Então muitos de nós, Deus dá uma promessa para mim ou para você, só que nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos que aquela promessa que Deus deu e que Ele é fiel e verdadeiro e Ele não mente, que ela cumpra amanhã cedo, hoje ainda, para mim e para você. E o tempo de Deus é diferente, a cronologia de Deus é totalmente diferente da nossa. Não tem nada a ver com o nosso horário natural. Então por isso que muitos de nós ficamos ansiosos ou impacientes, porque queremos as coisas do nosso jeito e do nosso dia, na nossa hora. Isso foi o que nós estudamos semana passada. E o que nós vamos falar hoje? Sobre o que nós vamos falar hoje? Das consequências de nós sermos pacientes ou as consequências de nós sermos impacientes. Então, mediante as nossas atitudes, nós vamos colher. Se formos pacientes, vamos colher. Se formos impacientes, colheremos da mesma forma. Então, não é porque eu e você somos batizados, temos uma carteirinha de cristão, que nós somos melhores ou piores que alguém. Nós temos que aprender a descansar e ter paciência no Senhor. Aí o Senhor dá uma promessa em Gênesis para Abraão. Abraão, você vai ser pai de muitas nações e você vai ter um filho varão e no tempo certo o nome dele será Isaac. Joia. Deus deu a promessa para Abraão, mas aí Sara ficou grávida amanhã cedo
Ou naquela noite mesmo ele coabitou com a esposa e no outro dia estava grávida e 9 meses nasceu? Abraão recebeu a promessa aos 75 anos, já avançado de idade, e a promessa não cumpria. Mas Deus falou que você é pai de muitas nações, e que eu posso olhar na areia da praia do mar e que eu não vou dar conta nem de contar, e eu não tenho nenhum até hoje. Aí ele e a esposa foi perdendo a paciência, ou talvez até a fé, e aos 86 anos a esposa surtou. Quando ele já estava com 86 anos, 11 anos depois, a esposa surtou. Falou: não, essa promessa não vai cumprir, você já está com 86 anos, nós já estamos avançados demais de idade. Fala o seguinte: antes que você não tenha nenhum herdeiro, pega minha serva aqui, Agar, dorme com ela e tem o seu filho, pronto, e se Deus não fez, você faz. Olha só. Aí veio e ela coabitou com, e aí Abraão ficou com Agar, e veio o filho, veio quem? Ismael, primeiro árabe. Por isso que os judeus não dão com os árabes até hoje, nunca dará, porque não era filho da promessa, foi filho da impaciência. Não, está demorando demais, larga a mão, vamos fazer esse filho agora, vamos fazer do nosso jeito. Para que ficar esperando? Aí ele com 86 anos veio Ismael, e até hoje é luta no Oriente Médio por causa dos árabes e dos judeus, por causa da desobediência, por causa da impaciência lá atrás, lá no início, no começo de tudo. Então nós vamos colher o que nós plantamos. Vamos ser pacientes, vamos colher a bênção, a promessa. Vamos ser impacientes, vamos colher a luta, a dificuldade, a tribulação, vamos pagar o preço. Então nós temos que aprender a descansar em Deus. Só que Deus não é mentiroso. Aí lá em Gênesis 21, o que acontece? Vem Isaac, o filho da promessa. Abraão já com 100 anos, mas veio o filho da promessa. Então se Deus te prometeu algo, meu irmão, minha irmã, espere. E se não cumprir nessa vida, vai cumprir na outra. Mas o meu Deus não é mentiroso. Então se Ele prometeu para você, acabou. Agora cuidado, igreja, cuidado com profetada. Porque eu estou sentindo que Deus falou que você vai ser do fulano ou do ciclano para o beltrano, que você tem que mudar não sei para onde, ou sair desse emprego. Cuidado, é o que Deus revela para você. Profecia, Deus conforta, exorta, edifica. Profecia, para confirmar, tem que falar com o dono da promessa e quem te falou. Aí é profecia. Agora alguém está te mentindo que é para você fazer isso, aquilo, aquilo outro. Se você não tiver tido a revelação, cuidado. Então, promessa de Deus é uma coisa, profetada é outra muito diferente, é outro tipo de administração. Só estou alertando para a gente cair a ficha. Porque infelizmente conhecemos inúmeras pessoas que já passaram pela nossa denominação, que foram entristecidos por homens e mulheres que não têm responsabilidade com a palavra de Deus, e profeta à torta direito só para manter ovelha no rebanho. Graças a Deus nós tivemos um líder que nunca passou a mão na nossa cabeça. Era, enquanto ele foi vivo, sim, sim, ou não, não. Então a promessa que Deus fizer para você, vai cumprir. Não sabe se é 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, mas vai cumprir. Descansa, tenha paciência para que isso cumpra na sua vida, porque senão a gente vai ser envergonhado. A promessa de Abraão demorou 25 anos. Ele recebeu a promessa com 75, cumpriu só com 100. Então, por que demora? É o período de aprovação. Deus quer saber se eu e você vamos ser aprovados ou reprovados, se nós vamos realmente descansar nele ou se nós vamos chutar o balde. É só para isso que existe a prova. Por que o povo de Deus ficou rodando em volta da terra prometida, a 8 quilômetros só da terra prometida, e não entraram na terra prometida? Porque não tiveram paciência, não confiaram em Deus, queria falar com o homem, mas não com Deus, perderam a bênção. Então cuidado, nós temos que aprender que bênção, Deus te deu a promessa, é uma bênção, mas essa bênção fora da hora, ela é o quê? Maldição.
Então, a bênção de Abraão, que era o filho da promessa, ele quis ter antes, maldição. Ismael é maldição. Então, cuidado, se Deus deu a promessa, guarda ela às 7 chaves até cumprir, porque senão a gente perece. A gente, ao invés de ser honrado por Deus, o inimigo nos envergonha. O que seria bênção na minha vida e na sua passa a ser maldição, porque não fomos pacientes no Senhor. Quem está entendendo diz amém. Tem outra passagem na palavra de Deus. O filho mais novo chegou para o pai e falou assim: não, peraí, para que eu vou esperar você morrer para ter minha herança? Me dá minha parte aí, que eu quero dar linha na pipa. E o pai pegou a parte dele e deu para o filho mais novo. E o resto a gente já sabe. Foi, torrou com todas as mulheres e mais algumas, e gastou tudo que tinha, mais um pouquinho. Aí começou a trabalhar para os outros, de favor, começou a passar fome, o que o pai deu. E dinheiro, já falei isso aqui no altar, e dinheiro não aceita desaforo. Se você não sabe usar ele, você apanha dele. Então, como aquele filho mais novo não tinha experiência nenhuma com dinheiro, pegou, gastou, acabou rapidinho, começou a passar fome. Aí começou a trabalhar de favor para os outros. Aí falou assim: peraí, eu estou aqui desejando a comida dos porcos, e os trabalhadores lá da fazenda do meu pai têm do bom e do melhor. Voltou com o rabinho no meio das pernas e foi para a casa do pai. Por quê? Quando o pai falecesse, ele tinha a bênção da herança. Ele quis a bênção do pai antes do pai e a mãe falecer. O que virou na vida dele? Maldição, vergonha, opróbrio, porque quis fora da hora. Bênção fora da hora é maldição. Então, cuidado. Deus prometeu para você, vai cumprir, mas no tempo dele. Porque nós aprendemos o culto passado que Caleb esperou só 40 anos. Nós estamos aprendendo hoje que o homem de Deus, que Abraão, esperou só 25 anos. Nós não esperamos 25 minutos. Nós não esperamos 2 minutos. Nós não temos paciência no sinal. O sinal abriu, mete a mão na buzina para o outro carro andar mais rápido. Nós não temos um milímetro, 1 centímetro de paciência para nada. Aí nada de Deus vai cumprir, porque Ele provou todo mundo. É prova, 40 é prova. Jesus foi 40 dias, Moisés foi 40 anos. Todo mundo será provado. Então, até que ponto que nós estamos sendo aprovados ou não? Porque se nós não formos aprovados no período, nós vamos perder a bênção. Então, a gente tem que entender que, diga comigo, ser paciente é para poucos. Então, igreja, aprenda isso. Ser paciente não é para toda a membresia, para toda a igreja, não. Ser paciente, poucos conseguirão. Tem um exemplo na palavra de Deus, eu citei só alguns exemplos dele. Gênesis 37, lá fala de José. Esse cara é o filho da velhice do pai, filho da mulher que o pai mais amava. O pai dava a melhor túnica para ele, túnica é autoridade. Então os filhos por si só de olhar em José já odiavam o cara. Aí esse cara vai e ainda conta os sonhos de Deus para a família. Ele vira para os irmãos e fala: porque Deus falou para mim que vai fazer isso, aquilo e aquilo outro, eu vou reinar no meio de vocês. Eles queriam matar ele. Aí Deus deu outro sonho e falou: não, e o sol e a lua vai prostrar diante de mim, quer dizer, vou reinar diante de você e diante do meu pai e da minha mãe. Aí o que aconteceu? Ele falou: não aguento mais esse cara, esse tal de José, ele é metido demais, ele é enjoado, ele é prepotente, porque ele era uma pessoa feliz, e alegria incomoda. Alegria incomoda. Quem é uma pessoa alegre, extrovertida, incomoda. As pessoas ficam incomodadas de você ser feliz, de você ser abençoado, de você ser honrado. Isso incomoda. Você quer saber se a pessoa te ama? Conta uma bênção para ele. Se ele descair o semblante, nunca te amou. Dei um exemplo para minha esposa, ela ficou apavorada aqui na época. Deus nos deu nosso carro na época, zerinho, nosso Polo. Eu falei para ela: meu bem, quem te ama vai regozijar com você. Vai falar assim: nossa, irmã Rosângela, que benção, Deus deu esse carro para vocês, glória a Deus.
amém. E quem não fala nada, nunca te amou. Porque quem ama alega com você é nas alegrias. Você só mede o amor de alguém é nas conquistas. Porque quando você está doente, a pessoa não está te amando porque está orando por você, ele está com compaixão. Ah, tadinho de irmão Beto, porque está com dor no pé, no joelho, na cabeça, não sei aonde. Aí vocês me abençoarão porque eu estou com dor não sei aonde. Isso é só compaixão, isso não é amor. Isso não é sinal que você ama. Agora, quando alguém que você conhece te contou uma bênção e você regozijou com ele, aquela pessoa pode saber que você ama. Então, cuidado. Muitos de nós, por sermos alegres, felizes, vamos incomodar. A nossa alegria incomoda. E a alegria de José deixava os irmãos irados. Então, cuidado. José, só porque era feliz, porque era alegre, porque era protegido do pai, eles queriam matá-lo. Mas sabia que o sangue dele ia ser cobrado deles, então eles não mataram, não. Eles fizeram só uma coisa assim, jogou na cova. Aí vinham os mensageiros lá, o que eles fizeram? Venderam o irmão e mostrou para o pai a roupa tudo suja de sangue, aqui é a roupa do seu filho. E o pai pranteou por tantos anos a morte do filho, que não havia nem morrido. Então, quer dizer, quando eu e você temos uma bênção, uma promessa, como José tinha, Deus falou assim: eu vou fazer isso na sua vida, vai cumprir. Mas cumpriu na vida de José da noite para o dia? Peraí, José foi lançado na cova pelos irmãos, foi vendido como escravo. A mulher do Potifar quis deitar com ele, ele não quis, ela que o acusou. O cara foi preso indignamente, o cara não devia. Esqueceram dele lá na masmorra por 2 anos. Aí quando o faraó precisou de quem revelasse um sonho, que ele revelou. Aí o faraó chamou aquele homem de Deus e falou: se só você teve discernimento desse sonho, só você vai conseguir me ajudar que o Egito não pereça. E aí levantou ele como governador do Egito. Mas quanto tempo durou essa luta de José? 13 anos de servidão. Não foi 13 dias, nem 13 horas. 13 anos José passou por luta, por dificuldade, por tribulação. Então, Deus evitou que ele fosse odiado pelos irmãos? Não. Deus evitou que ele fosse lançado numa cova, ou que ele fosse vendido, ou que ele fosse tentado. Deus vai permitir tudo na minha vida e na sua vida. Para quê? Para medir o nosso nível de comprometimento com Ele, para medir se nós estamos sendo aprovados ou reprovados, para medir se nós realmente estamos aguardando aquela bênção que Ele nos disse, como Ele disse para José: você vai reinar sobre os seus irmãos, você vai reinar sobre a sua família. Só que não aconteceu da noite para o dia. Ele teve que ser provado, ele teve que passar por luta, por dificuldade, por tribulação. Por quê? Só para que ele fosse maduro em tudo e em qualquer circunstância, porque ele foi o homem mais importante do Egito. Então, se José chegasse a ser governador do Egito, mimado como ele era com o pai há 17 anos, quando ele foi lançado na cova, ele não seria o governador que Deus precisava. Então, para que José fosse o homem maduro que Deus precisava, Deus teve que permitir o sofrimento na vida dele. Só que muitos crentes, não vou nem falar cristão, porque eu não considero cristão, muitos crentes acham que luta é do diabo, dá crédito para o diabo à torta direito. O diabo, diga comigo, o diabo é um derrotado. Diga comigo: eu que sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É o inverso. Não, porque isso é o diabo, porque isso é o capeta, porque o capeta é derrotado. Tudo que nós ligarmos na terra é que é ligado no céu, e tudo que nós desligarmos na terra é que é desligado no céu. A nossa oração é que é poderosa e eficaz em seus efeitos. Mas muitos de nós crentes dá muito crédito para Satanás. Então, cuidado, quando nós passamos por luta, Deus está querendo nos aprovar. Aí a gente vai e chuta o balde e abandona a bênção. Então, para ter paciência, nós vamos ter que ser aprovado em lutas, em dificuldade, em tribulações. Para que a gente tenha certeza e convicção disso, fique de pé, abra sua Bíblia. Carta de Tiago.
Tiago 1, de 2 ao versículo 4. Para quem já abriu, tem algum texto aí, depois do versículo 1, para alguém? Tem algum texto, algum tema? Isso, na minha também. Provas e tentações. Então vamos ler Tiago 1, 2 ao 4. Quem encontrou diz amém. Olha que a palavra de Deus nos ensina. Meus irmãos, considere por motivo de alegria, diga alegria, o passar por muitas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter a sua ação completa, a fim de que nós sejamos maduros e íntegros, sem nos faltar coisa alguma. Então o que Deus quer com as lutas, dificuldades e tribulações da minha vida e na sua vida? Não é nos derrotar. Pode assentar em nome de Jesus. Não é nos derrotar. Deus permite as lutas, dificuldades e tribulações para que nós sejamos íntegros e maduros, prontos para a boa obra que tem para a minha vida e para a sua vida. Só que muitos de nós, quando vem a luta, julgamos que Deus até nos abandonou. Então que você possa aprender que luta é amadurecimento para a minha e para a sua vida, para cumprir a promessa enquanto nós tivermos paciência no Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar. Ó meu Senhor, Paizinho querido, nós te amamos, louvamos, adoramos e bendizemos o teu santo nome. Nos ensina, Pai querido, Pai de amor, a cada dia mais ser dependente do Senhor. Nos ensina a cada dia mais ter paciência em ti. Que retire de nós, em nome de Jesus, toda ansiedade, Senhor, todo desespero pelas coisas desta vida. Abra os nossos olhos espirituais, abra os nossos ouvidos espirituais para seguir a carreira que nos foi proposta, que é ser semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas pelo contrário se esvaziou da sua forma divina, se fez homem pobre, para que cada um de nós fôssemos riquíssimos. Ó meu Senhor, e como o Senhor provou e aprovou o teu servo José, que o Senhor possa provar e aprovar a cada um de nós, porque está diante do teu altar, Pai amado, os teus vasos de honra, em nome de Jesus, os seus líderes aprovados, as suas colunas inabaláveis, os seus intercessores, os seus homens e mulheres de oração, homens e mulheres envolvidos com a tua visão, que é evangelização, que é ganharmos almas, que é ganharmos vidas, que é saquearmos o inferno e povoarmos os céus. Amém. E graças a Deus.